O Hora Extra está começando com edição especial comemorativa dos 20 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Conheça um pouco da história do TRT de Goiás e os números que o colocam entre os tribunais mais céleres do país. TRT homenageia autoridades e instituições em comemoração aos 20 anos de instalação da 18ª região. Os novos desafios da Justiça do Trabalho goiana é o tema da entrevista com o presidente Gentil Pio de Oliveira. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás completou 20 anos de instalação no dia 30 de novembro de 2010. O TRT é hoje reconhecido pela rapidez com que julga os litígios trabalhistas. Em 1990, o TRT de Goiás veio beneficiar toda a sociedade goiana, que passou a contar com um órgão especializado nas lides trabalhistas, com sede em seu próprio estado. Passados 20 anos, a 18ª região é composta de 36 varas do trabalho, das quais 13 funcionam na capital e 23 no interior. Todos os 246 municípios de Goiás estão jurisdicionados à Justiça do Trabalho. O segundo grau foi ampliado com a criação de mais 5 cargos de desembargador, passando de 8 para 13 integrantes. As sessões de julgamento são realizadas pelo Tribunal Pleno, nos processos de sua competência, e também por 3 turmas, com 4 desembargadores cada uma. A Justiça Trabalhista Goiana possui hoje cerca de 1.100 servidores. A primeira instância recebe e dá solução a cerca de 70 mil processos por ano. As ações do rito sumaríssimo são julgadas no prazo médio de 28 dias. Já no procedimento ordinário, o prazo médio é de 74 dias. O TRT goiano, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, apresenta a menor taxa de congestionamento na primeira instância, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. No segundo grau, são julgadas cerca de 15 mil ações por ano, sendo o prazo médio para uma decisão de 64 dias. Esses números fazem com que a 18ª região seja uma das mais céleres do país. Um dos grandes problemas enfrentados pela Justiça do Trabalho, principalmente na capital, é a falta de estrutura física. Por isso, já está em fase adiantada a construção do novo Fórum Trabalhista de Goiânia. A previsão é de que circulem pelo prédio diariamente cerca de 4 mil pessoas, já que o prédio abrigará as atuais 13 varas do trabalho e as demais a serem instaladas na capital. Em comemoração aos 20 anos do TRT de Goiás, foi realizada uma cerimônia no Clube Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. O evento reuniu cerca de 500 pessoas. Na ocasião, foi lançado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos o carimbo comemorativo e o selo personalizado, alusivo aos 20 anos. Várias instituições e autoridades parceiras do TRT de Goiás também foram homenageadas. Durante a cerimônia, ainda foram lançados o novo vídeo institucional do tribunal e a edição especial da revista do TRT, ano 12, em comemoração aos 20 anos. Durante a solenidade, ainda foi apresentada uma urna acrílica na qual foram depositados documentos e objetos que registram a história e a memória das 2 décadas de existência do Regional Goiano. A urna foi lacrada e será reaberta no dia 30 de novembro de 2030. O governador do estado, Alcides Rodrigues, um dos homenageados, destacou o desempenho do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do TRT goiano, cuja função é reparar e prevenir injustiças e atuar na defesa intransigente dos direitos trabalhistas. Um órgão importante que há 20 anos vem transformando a realidade, principalmente a relação com o trabalho e aqueles que realizam esse mesmo trabalho. Fico feliz porque fui lembrado pelo tribunal para receber esta homenagem e quero testemunhar
a importância deste tribunal, que agora, além das 36 varas existentes, somarão mais 12, completando 48 varas. Com isso, mais juízes, mais pessoas ligadas à relação trabalho-emprego, e isso é muito bom para o Estado, é muito bom para todos. O que o TRT de Goiás representa para o Estado, para a sociedade goiana? Primeiro tem um trabalho relevante, um trabalho que faz com que o trabalho não só seja fiscalizado, mas que também seja feita uma ação de maneira a proteger aqueles que lidam com este trabalho. E também aqueles que trabalham no próprio tribunal. O TRT de Goiás recebeu uma boa notícia na noite em que comemorou seus 20 anos de instalação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Milton de Moura França, que prestigiou a cerimônia e também foi um dos homenageados, anunciou a liberação de recursos do orçamento deste ano para a 18ª região. Além desse contingenciamento que nós tínhamos lá de para 6 ou 7 milhões, eu estou dando uma verba suplementar de custeio de quase 1.300.000. Se eu ainda não falei, vou falar hoje, para que a gente possa realmente concluir o tribunal daqui. Como é que o senhor se sente hoje como um dos homenageados desta festa? Eu digo que eu estou sendo homenageado, mas eu co-participo da uma maior homenagem, que é a homenagem ao próprio tribunal, pelos 20 anos de sucesso na judicatura brasileira. Doutor Gentil, o TRT nesses 20 anos tem muito o que comemorar? A meu ver, sim. São 20 anos de crescimento, com qualidade e com celeridade. Quais serão os desafios dos próximos anos para o TRT? Manter a celeridade e a qualidade diante do crescimento da demanda, seja por novos casos, seja pela ampliação da competência e seja pela necessidade de extensão da Justiça do Trabalho a uma maior quantidade de municípios. O TRT, nesta cerimônia, está homenageando diversas instituições e autoridades parceiras da Justiça do Trabalho. Por que essa homenagem? É um momento histórico em que procuramos reunir pessoas e entidades que participaram do movimento pela criação e pela instalação do tribunal e que vem colaborando com o tribunal nesse período todo. E no próximo bloco, conversamos com o presidente do TRT goiano, desembargador Gentil Pio de Oliveira. Ele fala sobre a trajetória da Justiça do Trabalho goiana e os novos desafios a serem enfrentados. Voltamos já. Qual o período da licença maternidade? O período da licença maternidade é de 120 dias. Com a Lei 11.770 de 2008, foi instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por mais 60 dias a duração da licença. No entanto, a adesão ao programa é facultativa. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região completou 20 anos de instalação no dia 30 de novembro. Ao longo dessas 2 décadas de existência, o TRT goiano tem se destacado pela celeridade e rapidez nos julgamentos, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Segundo o relatório da Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o TRT de Goiás é o que tem melhor desempenho na solução dos litígios no primeiro grau, apresentando a menor taxa de congestionamento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Para comentar esse bom desempenho da Justiça do Trabalho goiana, Hora Extra convidou o presidente do TRT, desembargador Gentil Pio de Oliveira. Doutor Gentil, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. É um prazer, uma alegria sempre estar aqui. Obrigada. Quais são os prazos praticados pelo TRT de Goiás? No processo de rito sumaríssimo, que é aquele cujo valor não ultrapassa 40 salários mínimos, o prazo médio para a solução do litígio, ou seja, do ajuizamento até a prolação da sentença, é de 28 dias. Nos demais processos,
que chamamos de rito ordinário, o prazo médio é de 74 dias, também do ajuizamento até a prolação da sentença. De fato, são excelentes prazos, mas como o tribunal tem conseguido manter esses excelentes prazos processuais, mesmo em face a um crescimento de 15% ao ano? Realmente, eu preciso registrar primeiro que há já vários anos o número de magistrados no primeiro grau permanece inalterado. Mesmo assim, os magistrados têm se esforçado e, com o apoio efetivo, dedicado do quadro de servidores, têm conseguido manter a celeridade e a qualidade que são características da 18ª região já há vários anos. É um conjunto de fatores humanos, tecnológicos e materiais que permitem com que, mesmo com muita dificuldade, mesmo com uma sobrecarga para os juízes, esse tempo de resposta para a sociedade seja rápido. O tribunal está em festa 20 anos de existência da 18ª Região Trabalhista. Que avaliação o senhor faz do TRT de Goiás após 20 anos de existência? Nesses 20 anos, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região cresceu bastante. Eram inicialmente 9 varas do trabalho em Goiânia, Anápolis, Catalão, Ceres e Itumbiara. Hoje são 36 varas do trabalho, são 72 juízes no primeiro grau, são 13 desembargadores, estando vago um cargo, e a jurisdição trabalhista está em todo o estado de Goiás. Complementando a atuação própria das varas do trabalho, o tribunal tem expandido também por outros meios, como a instalação de postos avançados, a justiça itinerante, o grupo itinerante de conciliação, o grupo móvel de apoio judiciário, enfim, tem crescido e criado novos mecanismos para levar a prestação jurisdicional a todo o Estado. O senhor acompanha a história da 18ª Região praticamente desde o início, quando o senhor também já atuava aqui como magistrado. A vida do magistrado melhorou ou ficou mais complicada desde então? Eu acredito que melhorou, que facilitou, mesmo porque naquela época, em termos de equipamentos, havia maior dificuldade. A informática era ainda inexistente ou incipiente na magistratura. A estrutura do tribunal era bem menor. E nesse tempo todo, com a ampliação do tribunal, também surgiram facilidades para o trabalho do magistrado, às quais até já me referi. E o tribunal hoje proporciona melhores condições de trabalho aos seus servidores e magistrados. O que veio acontecendo através das sucessivas administrações do tribunal, num trabalho de continuidade administrativa, que também é uma das marcas do tribunal da 18ª Região. Bom, o senhor falou que o TRT de Goiás já tem jurisdição em todo o estado de Goiás, né? E, inclusive, está preocupado em ampliar a sua atuação, criando postos de trabalho, postos de atendimento, né? Postos da Justiça do Trabalho e também com a atuação da Justiça do Trabalho itinerante. Como funcionam esses dois institutos, essas duas formas de expandir a atuação da Justiça do Trabalho? O estado de Goiás tem 246 municípios e nós temos apenas 36 varas do trabalho, sendo que 13 estão localizadas na capital, 4 em Anápolis, 2 em Rio Verde, 2 em Aparecida de Goiânia e as demais espalhadas em outras cidades. É um número pequeno para efetivamente atender a todo o estado de Goiás. Nesse sentido, objetivando suprir essa lacuna, até a criação de novas varas do trabalho, o tribunal tem criado e instalado postos avançados que são instalados em cidades, polos de regiões em que há maior quantidade de causas trabalhistas direcionadas atualmente para
varas do trabalho mais próximas, mas distante, de tal modo distante que desestimula o trabalhador a ajuizar uma reclamação trabalhista, desestimula o trabalho advocatício, porque às vezes não compensa a distância, e também gera uma demanda reprimida. O próprio trabalhador não se anima a ir a uma outra cidade, a levar testemunhas para pleitear eventuais direitos. Nesse sentido, os postos avançados ajudam a facilitar o acesso do cidadão ao judiciário trabalhista. Além disso, a justiça itinerante, que em Goiás funciona através de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado e com o Tribunal Regional Eleitoral, que cederam ou colocaram à disposição da Justiça do Trabalho as suas instalações em todo o Estado, nas cidades em que não há instalações próprias da Justiça do Trabalho, para a realização da justiça itinerante. Nesse caso, há uma preparação prévia, um anúncio para a coletividade, para os advogados daquela cidade, e o juiz, com uma equipe pequena de servidores, se desloca para aquela localidade no dia designado para realizar as audiências. Através da justiça itinerante, nós temos condições de atuar em todo o Estado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os 20 anos de instalação do TRT de Goiás. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre os 20 anos de existência do TRT de Goiás, com o desembargador Gentil Pio de Oliveira. Doutor Gentil, no bloco anterior nós estávamos comentando sobre o empenho da 18ª Região de ampliar a rede de atendimento da Justiça do Trabalho, com a criação, inclusive, de postos de atendimento da Justiça do Trabalho e da implantação da Justiça do Trabalho itinerante. Mas o TRT, ele tem como ampliar o quadro de magistrados e servidores para atender ou para ampliar essa rede de atendimento? Um quadro de servidores e de magistrados é igual. Não, a criação de um posto ou da justiça itinerante não cria novos cargos, ou não depende da criação de novos cargos. O tribunal se utiliza dos magistrados que dispõem e dos servidores que já dispõem em seu quadro para esse atendimento. Então, existe um esforço redobrado para conseguir ampliar essa rede de atendimento? Sim, a cada posto avançado que se instala, a cada edição da Justiça Itinerante, exige-se um desdobramento de empenho, de trabalho dos magistrados e dos servidores. O que é feito sempre, temos visto, com muito entusiasmo por todos, porque a visão do benefício que isso traz para a coletividade, dentro do cumprimento das metas, dos objetivos da Justiça do Trabalho. O TRT está pleiteando a criação de mais 12 varas do trabalho. Parece-me que está tramitando um projeto nesse sentido no Congresso. Como é que está a aprovação, a apreciação pelos deputados e senadores? O projeto de lei que cria mais 12 varas do trabalho para a 18ª Região está tramitando no Congresso Nacional, atualmente na Câmara dos Deputados. Está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando votação, depois irá ao plenário e, entendendo eu que certamente será aprovado, seguirá para o Senado e posteriormente será submetido à apreciação e, espero, sanção presidencial. 12 varas para Goiás a mais ainda é pouco para atender todo o Estado, mas não há dúvida de que já é um progresso significativo. Mesmo com poucos magistrados, poucos servidores, o TRT goiano tem conseguido cumprir as metas estabelecidas pelo CNJ? Sim, o tribunal tem se empenhado nisso também. Por exemplo, no ano passado, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região foi o 6º classificado entre todos os tribunais do país na questão do cumprimento das metas. E neste ano, com empenho redobrado, estamos empenhados em cumprir integralmente as metas estabelecidas
pelo CNJ. O Poder Judiciário ainda vive um problema sério, que é elevada demanda, elevada quantidade de processos e pouca estrutura para atender essa quantidade enorme de ações que tramitam no Judiciário, inclusive no Judiciário Trabalhista. Que alternativas o Poder Judiciário tem para resolver este problema? É uma questão de solução difícil e precisa realmente de soluções inovadoras, de novas propostas. Numa visão pessoal da questão, eu digo que poderia, por exemplo, ampliar a quantidade de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, porque são profissionais que vão aos locais de trabalho e atuam com muita eficiência na prevenção de litígios trabalhistas e que, quanto maior for, a meu ver, a atuação dos auditores fiscais, menor será a quantidade de demandas ajuizadas. Por outro lado, a conciliação, que na Justiça do Trabalho é primordial, é um objetivo de sempre, tem também ajudado muito e pode ajudar mais ainda. Por exemplo, o Tribunal de Goiás, da TRT, realiza 3 semanas anuais dedicadas à conciliação, além do empenho normal que ocorre em cada audiência para a obtenção da conciliação. No dia 30 de novembro, aniversário do Tribunal, o TRT prestou homenagem a várias personalidades e instituições. Qual o significado dessa cerimônia para a 18ª Região Trabalhista? As homenagens prestadas objetivaram mostrar o reconhecimento e o agradecimento do Tribunal àquelas pessoas e entidades que ajudaram na sua criação, ajudaram na sua instalação e que, de uma forma ou de outra, continuam colaborando com o Judiciário Trabalhista em Goiás, incluindo aí magistrados do 1º, do 2º graus e o Tribunal Superior do Trabalho, além do governo do Estado de Goiás e a bancada de deputados federais e senadores no Congresso Nacional, que tanto tem feito pela Justiça do Trabalho em Goiás. Passados 20 anos de muito esforço, mas também de muito sucesso, quais são os novos desafios para a 18ª Região Trabalhista? O primeiro, e a meu ver, talvez o maior, é tornar efetiva a presença da Justiça do Trabalho no maior número possível de municípios, ou seja, facilitar o acesso do cidadão à Justiça do Trabalho. Paralelamente, há também que se investir ainda muito em instalações, informática. A escola judicial tem um papel preponderante, porque está mostrando aos juízes que a necessidade de continuar estudando, de continuar se aprimorando. Também a escola judicial tem ministrado cursos e treinamentos para servidores, ou seja, a formação profissional é continuada e isso é importante para a prestação jurisdicional. Certo, são 20 anos do TRT de Goiás. Parabéns, doutor Gentil, que está à frente da instituição. Eu agradeço em nome do tribunal e em nome dos magistrados, dos servidores que integram o tribunal e transfiro os méritos para a sociedade goiana que tem participado efetivamente desses 20 anos de funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Obrigado. Eu conversei com o desembargador Gentil Pio de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que está completando 20 anos de existência. Doutor Gentil, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu agradeço, sou grato a você e a todos que nos ouviram. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá.
Nessa semana, o Hora Extra traz uma edição especial comemorativa dos 20 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Você confere um pouco da história do TRT goiano e os números que o colocam entre os tribunais mais célebres do país. O tribunal homenageia também autoridades e instituições em comemoração aos 20 anos de instalação da 18ª região. E os novos desafios da Justiça do Trabalho em Goiás é o tema da entrevista com o presidente Gentil Pio de Oliveira. Aguardamos você!